A melhor forma de migrar a sua carteira do Brasil para os Estados Unidos. Diferentes tipos de fatores, valor, crescimento, qualidade. Os melhores livros para os investidores iniciantes. O que é alfa e como ele funciona e por que americanos não sentem a inflação tão forte como os brasileiros sentem. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje aqui no canal. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E hoje é mais um episódio da série Investidor Sem Fronteiras Responde, onde eu pego as melhores perguntas que vocês me fazem lá no Instagram, @daniel.staff, e trago para cá para elaborar melhor essas respostas, coisa que eu não consigo fazer quando eu respondo vocês nos stories do Instagram. E a primeira pergunta do dia é do Arthur Franca, e ele pergunta: eu tenho SPY, mas vi no seu post que é mais caro, tá 5% negativo, vale a pena vender e colocar em VOO? E para vocês terem uma ideia, tanto o SPY quanto o VOO fazem exatamente a mesma coisa. Os dois ETFs te expõem às 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ao índice S&P 500. O único problema é que o SPY custa 0,09 para você investir, enquanto o VOO custa 3 vezes menos, 0,03. Então realmente não faz sentido você optar pelo SPY, caso você queira se expor às 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Faz muito mais sentido você optar ou pelo VOO ou pelo IVV, que faz a mesma coisa e também cobra 0,03 ao ano. E aí, indo para a pergunta do Arthur, que diz que tá com 5% de prejuízo, será que vale a pena trocar a posição agora ou esperar voltar para o lucro ou para o preço que ele pagou? E faz ainda mais sentido trocar agora, enquanto você está com prejuízo, por alguns motivos. Primeiro, que você não está saindo do mercado, você não está realizando esse prejuízo, você está simplesmente trocando por uma posição melhor, por uma posição mais eficiente. E segundo, que é ainda melhor você estar com prejuízo, porque não haverá nenhum imposto sobre lucros a se pagar. Então você troca imediatamente uma posição que está no prejuízo por outra que faz exatamente a mesma coisa, e caso os mercados se recuperem, caso os retornos futuros sejam positivos, que muito provavelmente serão no longo prazo, você participa dessa alta. Você não está saindo da posição e assumindo prejuízo, você está simplesmente trocando ela por uma posição mais eficiente. E alongando a pergunta e entrando em outro assunto aqui para vocês no YouTube, todas as vezes que vocês perceberem que uma posição na carteira de vocês não faz sentido, troque ela imediatamente. Independente se você está com lucro, com prejuízo, independente do preço que você pagou por aquela posição, não faz sentido manter ela a partir do momento que você percebe que ela não encaixa mais na tua estratégia. A segunda pergunta do dia de hoje é do Seth Darley, e ele diz: qual é a diferença entre um ETF de valor, de qualidade e de crescimento? E o Darley aqui estava falando sobre os fatores. Às vezes existem ETFs que seguem determinados fatores, e ele mencionou 3 fatores, que é o valor, qualidade e crescimento. Para vocês entenderem, fatores são características que explicam retornos acima da média de determinadas ações. Então, por exemplo, ações que são muito pequenas, historicamente, tendem a entregar retornos acima da média do mercado, enquanto ações que são muito grandes tendem a entregar retornos abaixo da média. Então, o fator tamanho, empresas pequenas, é uma dessas características. O fator valor é outra característica, que foi uma das 3 que o Darley perguntou. O fator valor são as empresas mais baratas referentes a um índice. Então você pega um índice com, digamos, 500 empresas e escolhe a metade mais barata. Ao investir nessas empresas, no longo prazo, a sua tendência é de conseguir resultados melhores. Então a diferença de um ETF que investe em valor para um ETF, por exemplo, que investe em crescimento, é que o filtro do ETF valor é de empresas mais baratas referentes àquele índice. Já o filtro de ETFs de crescimento são empresas que apresentaram um crescimento maior nos últimos meses ou nos últimos anos, depende do período que o ETF considera. O grande problema com a característica de crescimento é que ela vai exatamente contra a característica do valor. Empresas que cresceram muito nos últimos anos geralmente têm uma demanda maior pelos investidores, e isso faz com que o preço dessas empresas esteja mais alto. Então é exatamente o oposto do fator valor. Você está pagando mais caro por algum tipo de crescimento, e isso, historicamente, tende a render menos. Já o terceiro fator que o Darley comentou é a qualidade. E a qualidade olha para a robustez dos números financeiros da empresa, olha para os múltiplos da empresa, olha para a saúde financeira da empresa e escolhe as empresas baseadas nessa análise. Então, basicamente, a diferença dos ETFs de valor, qualidade e crescimento é o filtro que eles usam para escolher as empresas, e cada um desses filtros vai olhar para determinadas características e determinadas expectativas de retorno futuro. Se eu fosse
sugerir para vocês a escolha de algum desses, eu sugeriria a escolha do fator valor ou então do fator qualidade e não do fator crescimento. Lembrando que sempre que você adiciona um fator na carteira, você está adicionando um risco a ela e é por isso que você tem a expectativa, mas não a garantia, de ter retornos melhores no longo prazo. A terceira pergunta do dia veio do Eric Fini e ele diz: uma migração de carteira do Brasil para os Estados Unidos. Usar a técnica da live de ontem seria uma boa opção aos poucos? E a live de ontem eu falei sobre uma carteira de aposentadoria, sobre estratégias para você montar uma carteira de aposentadoria 5 anos antes, a fase de transição, quais rendas fixas você deve incluir na sua carteira. Inclusive, se você quer assistir essa live e quer saber como investir no momento da sua aposentadoria, eu vou deixar o link aqui em cima para você assistir depois desse vídeo. E o Eric continua a pergunta dele: ou seria melhor migrar de uma vez e esquecer os lucros e ou prejuízos? E isso volta para a primeira pergunta do nosso vídeo, onde a pessoa tinha um prejuízo de 5% no SPY e não sabia se devia corrigir a posição agora ou não. E lembra que eu falei que toda vez que você percebe que uma posição não faz sentido na sua carteira, o ideal é você trocá-la o mais rápido possível. Não importa se você está com lucro, com prejuízo, não importa o quanto você pagou no passado, isso não interfere os retornos que você terá no futuro. Então, se você percebe que existem posições melhores, que façam mais sentido, que estejam mais alinhadas com a sua estratégia, o ideal é trocá-las o mais rápido possível, principalmente se boa parte da sua carteira está no Brasil, como é o caso do Eric, como a gente já conversou hoje. Se você percebe que essa não é uma boa estratégia, se você percebe que não é ideal deixar boa parte da sua estratégia de longo prazo investida em posições brasileiras, troque isso o mais rápido possível. E logicamente, existem algumas isenções para quem mora no Brasil na venda de ações brasileiras, por exemplo. Até R$20 mil por mês você não paga imposto sobre o lucro. Então vale a pena você tomar cuidado com essas pequenas regras tributárias, mas estrategicamente falando, o mais rápido que você mudar, melhor. A próxima pergunta do dia é da biancamori.m e ela diz: que livros ler sobre investimentos para iniciantes? E eu separei, como vocês podem ver aqui na minha estante, tem vários espaços vazios. Eu peguei alguns livros que eu indico para vocês que são iniciantes. O primeiro deles, o principal deles, eu diria que é A Psicologia Financeira. Esse livro aqui, The Psychology of Money, do Morgan Housel, é o livro que eu mais dei de presente para alunos, para amigos, para familiares. A Amazon já até chegou a travar a minha compra desse livro, dizendo: você já comprou 25 livros desse, você realmente quer comprar mais um? E sim, eu quero comprar mais, eu quero dar mais desses livros de presente. Então, se tem um livro que eu possa indicar para vocês, que é fundamental, sensacional, e vocês vão aprender muito, mesmo sendo leigos totais de investimento, é o Psicologia Financeira. Outra opção que eu indico muito também é o Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro aqui, ele ensina muitas coisas sobre organização financeira, sobre finanças pessoais, estratégias e coisas importantes na hora de olhar para o seu dinheiro, na hora de construir um patrimônio. Eu não concordo com muita coisa que o autor Robert Kiyosaki fala ultimamente. Ele entrou numa onda de falar sobre próximas crises, sobre o colapso financeiro global e, curiosamente, ele agora vende cursos sobre como se proteger contra o colapso financeiro global. Então, não dê ouvidos ao que ele fala agora, mas com certeza compre esse livro dele, leia ele, que ele é muito bom. Um terceiro livro, que é o segundo que eu mais dou de presente por aí e que eu acredito que todos vocês deveriam ler para não serem enganados pela indústria financeira, para terem os melhores ativos financeiros dentro da carteira de vocês. E é um livro também muito simples, que simplifica muito o mundo financeiro, é esse daqui, The Little Book of Common Sense Investing. Em inglês é O Investidor de Bom Senso, do John Bogle. Nele ele fala sobre investimentos passivos, sobre a importância de baixar os seus custos nos investimentos, sobre como a indústria financeira lucra quando você investe em ativos caros e como isso prejudica drasticamente o seu retorno de longo prazo. Então, esse livro aqui, ele serve para te proteger dessas sacanagens que existem no mercado financeiro e te fazer olhar para aquilo que faz mais sentido dentro dele. E um quarto livro para iniciantes também, que eu li há alguns anos já, e eu achei muito interessante, eu acabei vendo aqui na minha estante e decidi compartilhar com vocês, é esse daqui do Gustavo Cerbasi, A Riqueza da Vida Simples. Ele fala muito sobre o que eu defendo, de o que é realmente riqueza, o que realmente faz a diferença nas nossas vidas. Ele traz uma visão muito longe do capitalismo, do consumismo, de que quanto mais dinheiro você tem, mais feliz você será. E eu concordo muito com tudo que ele diz nesse livro. A quinta pergunta do dia é do O Jorge Guilherme. Ele diz: por que o estadunidense não sente tanto os efeitos da inflação no dia a dia como os brasileiros? E a gente até já conversou no direct sobre essa pergunta que ele me fez. E algumas coisas que eu mencionei para ele foram as seguintes. Primeiro, que
que o histórico de inflação do Brasil é muito maior do que o histórico de inflação americana. A média da inflação americana gira em torno de 2,90% a 3% ao ano no último século, enquanto a inflação brasileira, no começo da década de 90, final da década de 80, já chegou a mais de 6.000% ao ano. Então, olhando historicamente, a inflação americana não é nada perto da inflação brasileira. Fora isso, o nível de renda das famílias americanas tende a ser muito mais alto do que o nível de renda das famílias brasileiras. Então, digamos que você é uma classe média aqui nos Estados Unidos, você tem um salário de $5.000 e o seu custo de vida é de $3.500, $4.000, vivendo modestamente. Se os preços aumentam em 10%, você ainda é capaz de pagar as suas contas, de manter o seu padrão de vida. Então a inflação, mesmo que alta, no nível de 10%, acaba não afetando negativamente a sua vida. Lógico, você vai ter menos dinheiro para guardar, para investir, menos dinheiro para gastar em coisas supérfluas, mas você ainda consegue manter o seu padrão de vida. Já famílias no Brasil, na mesma classe, com o mesmo nível de renda, proporcionalmente falando, têm um custo de vida já muito maior, muito mais apertado. Então a flexibilidade para se ajustar a momentos inflacionários é muito, mas muito menor. E aí entram outros fatores macroeconômicos nessa conta, como por exemplo, todas as commodities mundiais são negociadas em dólar. Então a partir do momento que a sua vida é em dólar, a estabilidade dos preços que você encontra é muito maior e a previsibilidade dos preços futuros também é muito maior. Já para quem mora no Brasil, tem sua vida em reais, seu salário em reais, seus gastos em reais, muitas vezes, se não todas elas, o consumo que você tem está atrelado a outras moedas, na maioria das vezes o dólar. A gasolina que você compra, o pão que você compra, a roupa que você compra, tudo isso está atrelado diretamente ou indiretamente ao dólar. Então a variação de preços é muito mais brusca e inesperada do ponto de vista do real. Isso não significa que o dólar varia muito, e sim que o real varia muito. E é justamente pela soma de todos esses fatores que eu acredito que o brasileiro sente muito mais a inflação do que o americano. Indo para nossa sexta e última pergunta do dia, do meu grande amigo Edu, @EduNunesSC, e ele diz: acho que deveria abordar por que alfa não é só um retorno acima de um benchmark. E a gente teve uma discussão esses dias num grupo, onde um influenciador estava se gabando por suas rentabilidades acima da média e a geração de alfa que ele estava dando para os seus alunos, para os seus clientes. E a gente começou a falar sobre o que realmente era alfa. E a definição de alfa é um retorno acima da média do benchmark ajustado ao risco. E esse ajustado ao risco faz toda a diferença na hora de você analisar esse número. Se você tem uma carteira que rende 15, enquanto o seu benchmark rende 10, o teu alfa não necessariamente é 5, que seria a diferença de 10 para 15. Se nessa carteira que rendeu 15 você está muito concentrado, você tem posições muito voláteis, você tem posições muito arriscadas, até mesmo fatores incluídos na sua carteira, automaticamente o seu risco é maior. Então, ter um retorno maior não necessariamente significa alfa. O retorno maior ajustado ao risco que é o alfa. E falando nesse assunto, eu queria recomendar um outro livro para vocês. Dessa vez, esse daqui é muito mais avançado, não é um livro para investidores iniciantes, porque ele fala sobre teoria dos mercados eficientes, sobre alfa, sobre risco, sobre ajuste da rentabilidade ao risco. E ele é The Incredible Shrinking Alpha. Eu acredito que nem existe a versão dele em português, mas esse livro, eu inclusive fiz um resumo dele dentro do curso Autonomia Financeira, um resumo em áudio de todos os capítulos para os alunos do Autonomia, e ele fala sobre como está cada vez mais difícil gerar alfa. Muita gente fala, esse gestor gera alfa, esse influenciador gera alfa, essa carteira gerou alfa. E na maioria das vezes, na esmagadora maioria, se não todas as vezes, isso não passa de uma mentira ou então de uma abordagem errada ao que realmente é o alfa, que é o retorno acima da média ajustado ao risco. Então, se você tem uma carteira lotada de criptomoedas, lotada de empresas pequenas, lotada de empresas da Indonésia e da África do Sul, e a sua rentabilidade é maior do que o S&P 500, que são as 500 empresas mais sólidas e maiores dos Estados Unidos, se essa carteira teve uma rentabilidade um pouco maior, isso não é alfa, isso é apenas correr um risco maior, que na grande maioria das vezes não faz sentido. Então, sempre que você vê algum gestor, algum influenciador, algum educador financeiro falar que está gerando alfa para os seus alunos e clientes e investidores, pergunte para essa pessoa como esse alfa foi calculado, qual que é o risco que você usou para ajustar o retorno, e então comparar com o seu benchmark, e qual é o seu benchmark, qual que é a sua medida de comparação que te diz
se você realmente está trazendo alfa ou não. E os argumentos que esse livro trazem comprovam que está cada vez mais difícil gerar alfa em uma estratégia de investimento, seja num fundo, no ETF ou em qualquer outra estratégia. O nível de informações que existem no mercado, o nível de eficiência do mercado, o nível de rapidez das negociações, na maioria das vezes feitas por robôs e algoritmos, faz com que uma performance acima da média sem correr mais riscos seja praticamente impossível. Isso reforça ainda mais aquela estratégia que eu tanto defendo que vocês sigam, de ETFs amplos, passivos e neutros, que simplesmente seguem o índice. Você empata com o índice, corre o mesmo risco dele e gera um alfa de zero. Não um alfa positivo, que é praticamente impossível de gerar, e muito menos, o que a maioria faz, um alfa negativo, que é o que acontece na maioria das vezes. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas respostas, tenham aprendido algo com esse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever. E se ficou com qualquer dúvida ou tem qualquer observação sobre o que foi dito no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.